Neste momento, eu já passo a coordenação dos trabalhos à doutora Maria do Patrocínio Tenório Nunes. Eu gostaria de, então, convidar nesse momento, só explicar algumas coisas. Nós falamos mesas, mas, na verdade, o sistema que nós queremos trabalhar hoje aqui é de painel. Ou seja, as pessoas vão tentar falar o mínimo possível aqui na mesa para que todas as pessoas na plenária possam participar efetivamente. É para construir o que o Dr. Carlos Vital acabou de resumir, de o que é o clínico e como, e onde e como ele vai trabalhar, como o Dr. Jorge também colocou, nós precisamos muito. A Câmara Técnica fez uma reflexão ao longo desses 2 anos, mas ela quer ouvir as pessoas que aqui vieram, para saber se o pensamento, a discussão que nós temos feito ao longo desses 2 anos é compreendida da mesma forma por aqueles que estão na ponta, como o Dr. Jorge bem colocou, e os desafios, como já foi citado aqui na mesa, são imensos. Neste momento, então, eu vou convidar o professor Dr. Milton de Arruda Martins, que é professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para que ele possa nos sensibilizar com a palestra Cuidado do Adulto no Sistema de Saúde Secundário e Terciário, análise crítica da proposta da Câmara Técnica de Clínica Médica do Conselho Federal de Medicina. A ideia a encomenda que foi feita para o professor Milton é que ele possa nos contar qual é exatamente na análise dele, o papel que esse especialista tem no sistema de saúde, e, nesse momento, no sistema de saúde, e, a partir dali, nós entendemos esse perfil que o professor vem a delinear, se for de nosso acordo, como é que ele deve ser formado, e o próximo painel, então, vai tratar das competências deste clínico. Okay? Eu agradeço já antecipadamente ao professor Milton pela oportunidade que ele nos dá de contar com ele, não só na Câmara Técnica, mas também, neste momento, neste fórum, fazendo essa fala. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Quem está na última fila está me ouvindo direitinho? Tá bom. Eu agradeço muito o convite, cumprimento a professora Patrô, cumprimento o Dr. Vital e todos os colegas que estão aqui presentes. Quando eu sou convidado para falar, eu sempre opto entre 2 coisas, ou fazer uma apresentação de slides, ou fazer só no papelzinho, umas pequenas anotações. E eu fiz essa opção, porque a ideia é falar pouco, para que o debate seja o centro dessa conversa. Eu sou um clínico. Eu só fiz uma especialidade na minha vida, eu fiz clínica médica. Eu me formei na Universidade de São Paulo em 1977, sou formado há 40 anos, tenho 64 anos, e eu fiz 3 anos de residência em clínica médica. Naquela época havia um ano opcional para poucos, eu fiz 3 anos de residência em clínica médica, e nunca me imaginei fazendo uma outra especialidade que não fosse a clínica médica. Então, eu não sou um subespecialista, eu sou um clínico. E eu vivi, ao longo desses 40 anos, os momentos de avanços e os momentos de quase desaparecimento dessa especialidade na atenção às pessoas. Eu só me especializei na área de pesquisa, porque não existe pesquisa em geral, você tem que se especializar. Então, durante muito tempo, eu fiz pesquisa em asma e DPOC. E eu ia nos congressos de pneumologia apresentar meus trabalhos e participar de mesas redondas, e meus colegas perguntavam, mas você não é pneumologista? Eu falava, não sou pneumologista. Você não tem ambulatório de pneumologia? Não, eu não tenho ambulatório de pneumologia. Eu sou um clínico, mas faço pesquisa na área de pneumologia. Nos últimos anos, o meu interesse principal passou a ser a educação médica, a educação nas profissões da saúde. Eu vou aos congressos de educação médica e as pessoas perguntam, você é um gestor? Você é um educador? Sou, mas eu sou um clínico que tem interesse
especificamente nessa área. Então, a minha contribuição é a partir desse olhar, de um olhar de uma pessoa que vive essas questões, mas com um viés, que é no mundo universitário, não é no mundo da atividade profissional não universitária. A primeira coisa que eu queria dizer é que a gente tem que, claro que aqui nesse fórum, eu posso estar, como o meu falecido pai dizia, pregando para convertidos ou ensinando o Padre Nosso ao vigário. Talvez não seja, então talvez eu faça algumas apresentações que sejam básicas, mas que sejam óbvias para os aqui presentes, mas que não são óbvias para a maioria dos médicos brasileiros ou para a maioria da população. Então, é importante a gente precisar alguns termos. Quem se forma em medicina e quem tem um diploma de médico não é clínico, é médico. Então, a primeira definição que a gente tem que ter. O que eu estou chamando aqui de clínico, e que eu vou usar como sinônimo de internista, o especialista em clínica médica ou especialista em medicina interna, é um especialista. É alguém que teve uma formação pós-graduada, ou na residência, ou em algum processo equivalente, e que se tornou um especialista em clínica médica. Assim como quem trabalha no programa de saúde da família, nem sempre é um especialista em medicina de família e comunidade. Pode ser um médico recém-formado, que é contratado no programa de saúde da família, mas não é um médico de família. Não fez um treinamento pós-graduado na residência ou um treinamento equivalente, né, apesar de que a residência é sempre o padrão ouro, e que está trabalhando no programa de saúde da família, mas não é um médico de família. Então, isso é importante precisar esses termos, porque quando até muitas lideranças nossas, ou quando a gente vê na imprensa, ou quando a gente vê a expectativa da população, eu quero ser atendido por um clínico, vai na unidade básica de saúde e marca consulta com um clínico. Não está marcando uma consulta com um clínico, está marcando uma consulta com um médico, que pode ser muito competente na área clínica, mas ele não tem uma formação de clínica. Eu acho que isso é importante precisar claramente para a gente, porque sempre quando a gente vai fazer uma discussão, nós temos que saber exatamente do que nós estamos falando, né? O poder público não sabe disso muitas vezes, porque abrem concursos para clínico e exigem diploma de médico, e não diploma de especialista em clínica médica. Jamais fazem isso para ginecologia e obstetrícia ou para cirurgia. Então, existe uma confusão na cabeça das pessoas e que é importante precisar claramente essa discussão. Agora, qual que seria o papel do clínico no sistema de saúde? Eu acho que é importante a gente olhar primeiro para onde a gente quer chegar. A gente sonha, e eu acho que é o sonho de todos, que toda a sociedade brasileira possa ser atendida adequadamente por um sistema de saúde que seja comparável ao sistema de saúde dos melhores países que têm os melhores sistemas de saúde, né? Na abertura da Olimpíada de Londres, não sei se vocês lembram, né, um dos homenageados na abertura da Olimpíada de Londres foi o sistema de saúde inglês, o sistema de saúde do Reino Unido. Então, o povo inglês tem orgulho do seu sistema de saúde. Tem uma série de problemas, mas tem orgulho. O povo canadense tem orgulho do seu sistema de saúde. Ele tem uma série de problemas, mas ele tem orgulho. O que esses sistemas de saúde têm em comum? E que torna difícil a comparação com o brasileiro. Eles têm várias questões em comum, mas eu vou chamar a atenção de algumas questões que são pertinentes para a nossa discussão. Primeira questão, o primeiro ponto que esses sistemas têm em comum é que nenhum profissional é autorizado para atender a população se ele não tiver um treinamento pós-graduado. Então, em alguns países, é exigida a residência. Em outros países, a residência mudou de nome, não se usa mais residência, se fala em treinamento pós-graduado, mas é a mesma coisa. Eu estou falando de um treinamento em serviço, sob supervisão
de profissionais experientes, garantida a segurança do paciente e visando a especialização. Então, é obrigatório nesses países uma formação pós-graduada. E, em segundo lugar, nesses países, todo cidadão ele é atendido inicialmente, a não ser que seja uma situação de emergência, por um especialista generalista. Aí eu vou levantar um outro conceito. Existem especialistas focais e existem especialistas generalistas. Todos são especialistas, não são só médicos, né? O que é um especialista generalista? A definição depende do país. Se a gente olhar nos Estados Unidos, que não é um bom modelo, porque tem um sistema de saúde equivalente ao de países europeus, mas muito mais caro, né? O equivalente em relação a desfechos, mas muito mais caro, né? Nos Estados Unidos, existem 3 especialistas generalistas. É o médico de família, o pediatra geral e o médico internista. Na Inglaterra, no Reino Unido, existem 2. É o family physician e o internista. Em Portugal é a mesma coisa, existem 2. É o clínico e o internista, né? E assim por diante. Qual é a diferença na Inglaterra ou em Portugal, não é? E que talvez seja uma diferença muito pertinente. A diferença é que o médico de família, seja o family physician, seja o general practitioner, seja o clínico, independente do nome que se usa, é o especialista generalista da atenção primária. E o clínico, o internista, é o especialista generalista da atenção secundária. Então, eu acho que é importante a gente ver esses conceitos, porque, por exemplo, a gente já fez aqui, nessa sala, uma discussão, foi o primeiro fórum, né, patrão, em que estava o Tiago Andrade, qual é o sobrenome do Tiago? Presidente da Sociedade Brasileira. Trindade, quase que eu acertei. O Tiago Trindade, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele estava aqui presente, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e ele mostrou para a gente que a Sociedade de Medicina de Família e Comunidade está mais avançada do que nós em muitas discussões. E a definição deles é exatamente essa definição. Eles se consideram os especialistas generalistas da atenção primária. Eles não têm interesse em entrar no serviço de emergência, né, ou nem têm uma competência para isso, na atenção secundária, nas enfermarias dos hospitais, no cuidado aos pacientes complexos, né, os idosos frágeis, né. Eles são os especialistas generalistas da atenção primária. E para nós ficou claro que o médico internista ou clínico é o especialista, ou deveria ser o especialista generalista da atenção secundária e terciária. E para deixar, pode ser que depois no debate nem todos concordem com essas posições, para deixar isso bem claro. Agora, como está sendo isso no Brasil? Quer dizer, se esse é antes de falar do Brasil, só chamar atenção para uma outra coisa. Nenhum desses países pretende voltar atrás nisso, porque o sistema que existe no Brasil, em que, imagine num convênio, um cidadão que tem um convênio. Vamos imaginar uma mulher de 50 anos que acorda com uma dor torácica. Esta mulher, ela tem que fazer um raciocínio anatômico. Ela abre o livrinho do convênio e decide: será que eu vou ao mastologista, ao ortopedista, ao gastroenterologista, ao pneumologista, ao cardiologista, ao ortopedista ou ao psiquiatra, né? É um raciocínio anatômico. E aí, se ela acerta a anatomia, ela acerta o especialista. Se ela tem dúvida, ela marca consulta com vários. E ela passa a ter vários médicos. Nenhum país do primeiro mundo faz isso mais, porque esse sistema é caro, ele desperdiça a atividade dos especialistas e ele não é eficiente no maior objetivo que nós temos que ter, que é a qualidade do cuidado. Ele não é eficiente para a qualidade do cuidado, né?
Quem tem um médico, tem um médico. Quem tem 2 médicos, tem 2. Quem tem 3, não tem nenhum. Né? Então, ele é caro e não é eficiente. E o Brasil, ele copiou, ao longo dos anos, esses modelos de múltiplas especialidades e os piorou. Nós temos mais especialidades e áreas de atuação que os Estados Unidos. Não sei se vocês têm consciência disso. Eu acho difícil conhecer outro país no mundo que tenha tantas especialidades, subespecialidades e áreas de atuação. O caminho do primeiro mundo é outro. O caminho do primeiro mundo é especialistas generalistas e especialistas focais, que eles chamam, cuidando daqueles casos mais complexos, mais focais, auxiliando no cuidado. Agora, no Brasil, e eu acho que essa é a discussão nossa, essa situação ela se transformou em totalmente indefinida. Nós temos uma falta enorme do que eu estou chamando do clínico ou do médico internista, do especialista generalista da atenção secundária e terciária. Eu não tenho dúvida que a gente teve um avanço muito grande no país quando a residência de clínica médica passou a ser obrigatória de 2 anos. Né? Quem trabalha em universidades sabe que todos os professores ou os chefes de serviço das especialidades da área clínica não querem que isso volte atrás, porque eles recebem médicos muito mais bem preparados. Né? Claro que um reumatologista vai ser melhor reumatologista quanto mais geral for mais ampla e geral for a sua formação. E assim por diante, um cardiologista, um endocrinologista, um pneumologista, e assim por diante. Né? Então, foi um avanço. Mas, por outro lado, teve um impacto, ou, falando como clínico, teve um evento adverso, um efeito colateral, que foi a clínica médica, de 2 anos, passar a ser uma passagem para muitas pessoas. As pessoas estavam cumprindo aqueles 2 anos, que melhoram a sua formação, mas o sonho deles não é ficar na clínica, é prosseguir na formação de uma especialidade. Mal sabem eles ou elas que a maioria desses profissionais formados hoje no Brasil vai trabalhar a maior parte do seu tempo, por muitos anos, como clínicos, porque não existe posto de trabalho suficiente para esse monte de subespecialistas que o Brasil produz. Então, esse modelo ele tem que ser revisto. E, quando a residência de clínica médica se tornou em 2 anos, e talvez seja um aprendizado para nós nessa sessão, o que aconteceu, ela se tornou de 2 anos quase por decreto, patrão? O professor Antônio Carlos Lopes, que era o secretário da Comissão Estadual, Comissão Nacional de Residência Médica, ele vendo a experiência exitosa de alguns programas, como o nosso em São Paulo, ele decretou que todos, a partir do ano X, teriam que ter 2 anos. E o que aconteceu com muitas instituições? Não havia os clínicos, não havia os internistas, não havia as enfermarias de medicina interna, não havia os ambulatórios de medicina interna. Então, essas residências, elas foram constituídas por estágios nas subespecialidades. E e teve um efeito, talvez na cabeça de muitos residentes e muitas residentes, a acharem que a medicina interna era um pedacinho de cada especialidade. Porque, para eu ser clínico, eu tenho que passar 1 mês na pneumo, 1 mês na cardio, 1 mês na endócrino, 1 mês na infecto, 1 mês na nefro. Logo, um pouquinho de cada especialidade vai formar a minha especialidade, e todos aqui hão de reconhecer que são coisas totalmente diferentes. Complementares, fundamentais no serviço, na assistência à saúde, não há contradição entre uma e outra, mas são 2 olhares totalmente diferentes. Por exemplo,
existem muitos estudos que mostram que um especialista generalista tem que ser uma pessoa muito treinada em saber conviver com a incerteza. E um especialista focal tem que ser uma pessoa muito treinada em resolver a incerteza, né? Então, se alguém que não é treinado em conviver com a incerteza, ou não consegue conviver com a incerteza, é colocado na linha de frente, ele pode fazer o sistema de saúde falir ao pedir ressonância magnética do sistema nervoso central para todo mundo com cefaleia, encaminhar para cateterismo todo mundo que tem dor torácica, e assim por diante, porque ele não é treinado a conviver com a incerteza, né? E o especialista focal tem que resolver a incerteza. Se espera dele essa questão. E existem estudos mostrando isso, né, que nós somos diferentes. As pessoas podem ter, muitas pessoas são capazes de, com competência, exercer as duas funções. Não é isso que está em questão, né? Nos Estados Unidos, você pode ser um internista com especial interesse em gastroenterologia. Você trabalha como internista e trabalha como gastroenterologista, desde que você tenha competência, experiência, bom senso, use as evidências nas duas áreas. Então, não existe essa contradição. E a última coisa que Então, essa é uma lição, né, dos 2 anos, que depois eu vou discutir um pouco à tarde, os 3 anos, que talvez o caminho seja experimentar, não decretar, né? Testar e não impor, né? Talvez, porque essa é a experiência dos 2 anos, e que eu acho que levou a um avanço grande para o país, para a formação dos médicos, mas teve esses problemas pela forma com que essa determinação foi feita. Agora, finalmente, eu queria fazer uma consideração sobre se clínicos ou internistas são necessários para o país, né? Porque senão a gente estaria aqui num evento em que nós estamos defendendo uma reserva de mercado ou o crescimento da nossa especialidade, como é muito comum, infelizmente, acontecer em reuniões de diferentes especialidades, né? Veja, a experiência internacional e a realidade do Brasil, elas falam por si só, não é? A quantidade de pessoas com múltiplas comorbidades que fica pulando de especialista em especialista sem ter alguém que possa cuidar dessa pessoa, ou pelo menos coordenar o cuidado, porque às vezes não é possível o cuidado ser feito por um especialista, mas a necessidade de alguém que seja a referência, que seja a coordenação desse cuidado, né? E com o envelhecimento da nossa sociedade, né, será cada vez mais frequente essa situação. O obeso, fumante, hipertenso, diabético que já infartou e tem uma osteoartrose e uma osteoporose, né? Todo mundo aqui já viu várias pessoas nessa situação. Quem é o médico dele ou dela, né? São 5, são 6. Se forem 5, 6, essa pessoa certamente não estará bem cuidada, né? A professora Patrô vai concordar comigo, os outros professores aqui que supervisionam residentes, quantas vezes nesses ambulatórios chegam pacientes que estão tomando 2 ou 3 medicamentos iguais, prescritos por especialistas diferentes, né? E aí é a diversão, muitas vezes, do geriatra, cortar medicamento. A cada consulta, tira um da receita, tira uma receita, tira um da receita, né, para ficar com o essencial, né? Então, o diagnóstico de problemas complexos, o cuidado das comorbidades, e mesmo o cuidado de pessoas que possam ter uma ou 2 doenças ou agravos à saúde prevalentes, mas que são mais graves do que o habitual e que precisam de um cuidado longitudinal. Então, acho que toda pessoa que precisa da atenção secundária ou terciária deveria ter alguém que pudesse cuidar
ser o responsável por esse cuidado, né? E tanto o sistema público como o sistema privado estão tomando consciência disso, né? E até inventando outros nomes, né? Contratando o clínico como hospitalista, né? Eu, pessoalmente, gostaria, se for para defender posições e precisamente termos, para mim, internista e hospitalista são quase sinônimos. Hospitalista é um internista que trabalha no hospital, ponto. Esse é o hospitalista, né? Senão, daqui a pouco vai haver... A doutora Rosana vai receber um pedido na Comissão Nacional de Residência Médica de abrir programas de residência em medicina hospitalar, né? Tomara que ela não aceite, né? Tomara que ela não aceite. Então, mas por quê? Eu interpreto isso como um reconhecimento da necessidade desse profissional, né? Para cuidar 24 horas, cuidar 24 horas por dia de quem está internado, fazer o cuidado horizontal a pacientes cirúrgicos que têm problemas clínicos também, né? E daqui a pouco vai ser quase o hospital inteiro, né? Porque, fora o serviço, somando o serviço de emergência, as unidades de terapia intensiva, vai ser quase o hospital inteiro. E talvez tenham que inventar um outro nome, porque o nome clínico foi tão desgastado que, se eles falarem para a sociedade que eles contrataram um clínico de plantão, talvez as famílias vão perguntar para eles, mas só clínico? Ele é só clínico? Não, então contratamos hospitalista. Ah, bom, ele é um hospitalista, ele não é só um clínico, né? Então é só isso que eu queria dizer, e eu espero ter contribuído para a discussão. Eu gostaria de convidar, então, para iniciar o debate, só para, enquanto as pessoas se organizam, e os microfones estão à disposição, eu gostaria que o doutor Carlos Vital retornasse aqui para dizer o que ele acha do que o professor Milton falou. E nós tínhamos convidado, mas não puderam comparecer, um representante da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, para justamente... O senhor está representando a SAS? Então, por gentileza, se o senhor puder... Porque e o doutor Sérgio Antônio Dias da Silveira Júnior, que representa o Sistema Complementar de Saúde. Professor, por gentileza, desculpe, eu não fui informada do nome. Eu vou pedir ao senhor que se apresente. Obrigada, prazer. Desculpe, não é assim que a gente recebe as pessoas na casa da gente, certo? Quem está aí, né? Mas, desculpe, nós não recebemos seu nome completo. Se o senhor puder, por favor, nos informar. Eu quero, além de parabenizar o professor Milton pela fala, agradecer a oportunidade e a presença dos colegas que foram convidados e aqui vieram para debater esse tema. A provocação, então, para todos nós aqui presentes concordamos ou discordamos que o clínico é fundamental para a regulação do cuidado e a otimização de recursos financeiros em saúde? É esse o debate que a gente coloca para os nossos colegas, para o presidente do Conselho Federal, para o nosso colega que vai se apresentar, representante do Ministério da Saúde, e para o colega que representa aqui. Nós convidamos várias entidades, mas tivemos o benefício de ter o doutor Sérgio, que respondeu prontamente e responde aqui, representa o Sistema Complementar de Saúde. Professor, se o senhor puder só se apresentar. Eu vou pedir para o Carlos Vital iniciar os debates, mas antes da sua apresentação. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Meu nome é Arnoldo, eu sou do Paraná. E eu estou na coordenação de gestão do Departamento de Atenção Básica. Estamos desenvolvendo um trabalho muito interessante atualmente no Ministério, que é referente a esse tema, justamente da atenção básica, onde o médico clínico, o médico
generalista é o médico que é prestigiado. Existe uma dificuldade, talvez, de entendimento global na área médica. O Conselho Federal de Medicina, os conselhos estaduais e as sociedades médicas têm uma visão um pouco diferente do que está ocorrendo hoje no Ministério. Os esforços que o Ministério tem feito para atingir os seus objetivos são muito grandes, mas está distante ainda da realidade. Estamos fazendo encontros estaduais de fortalecimento da atenção básica. Eu não sou um médico da atenção básica, assim, de formação. Eu sou um médico cirurgião do aparelho digestivo, mas clinico e trabalho há mais de 40 anos, então eu tenho muita experiência como médico e prestando serviços em ambulatórios, em localidades que chegam à população. O Ministério está desenvolvendo várias atividades, programas que são muito interessantes e que estão chegando a esta ponta e que estão mudando um pouco o perfil. É um grande desafio e estão mudando o sistema, a forma de abordagem nos ambulatórios. Eu vou, mais tarde, falar sobre isso daí. Quero agradecer a oportunidade e vamos continuar com o debate. Obrigado. Então, mais uma vez agradeço, peço desculpas pela maneira como o senhor foi conduzido até a mesa. E, nesse momento, eu gostaria de ouvir, então, as palavras do Dr. Sérgio sobre o tema e a provocação. O médico clínico internista, no nível secundário e terciário, ele é um personagem fundamental ou não? Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer ao convite, parabenizo a mesa pela formação desse simpósio. Eu vou responder a essa questão não dizendo que ele é fundamental, mas ele é o profissional. Não há outro profissional. Seria no jargão popular o cara. Não há outro profissional no mercado com melhor capacitação, ou que deveria ter melhor capacitação técnica para a condução dos casos de média, alta complexidade que a gente tem dentro das unidades de internação. Diferente do professor Milton, eu sou um subespecialista que se transformou em clínico. Eu sou nefrologista de formação, fiz nefrologia, clínica e nefrologia. Fiz nefrologia porque no Brasil não existia medicina interna, como ainda não existe, como opção de especialidade, não tinha condições de ir para fora do Brasil fazer a formação em medicina interna. O meu objetivo sempre foi desenvolver trabalho dentro de hospitais, buscando uma diferença de assistência que habitualmente acontecia e ainda, infelizmente, acontece na maioria dos serviços. Eu trabalho numa operadora de saúde na cidade de São Paulo que lida exclusivamente com idosos. Nós temos hoje um público de 400 mil usuários e 10 hospitais. Então, a gente trabalha em rede. E eu trabalho com um perfil de atendimento de baixo valor financeiro de participação do usuário. Nosso ticket médio hoje custa em torno de R$ 700 por mês. Então, a minha semelhança ao Sistema Único de Saúde, ela tem vários pontos em comuns. Quando eu assumi essa gestão, o sistema ele era fragmentado como a maioria dos sistemas hospitalares do Brasil. Eram vários médicos que passavam visitas em horários aleatórios, vendo especificamente e pontualmente só a patologia que o doente tinha, motivada a internação, mas sem observar todo o restante. O que a gente notava é que eu tinha uma despadronização de condutas, uma falta de linearidade de informação, de trocas de informações e de condução dos pacientes, e isso se traduzia em alta mortalidade, alta reinternação, despreparo das equipes multidisciplinares no acompanhamento desses doentes, porque cada profissional falava uma coisa para a mesma patologia. Então, eu tinha um dado colega que fazia uma prescrição com 40 itens para uma pneumonia e um outro que prescrevia só antibiótico.
não havia um ponto em comum disso tudo. A operadora, naquele momento, resolveu comprar uma briga, no bom sentido, e transformar aqueles casos pontuais de passagens de visita na formação de um time único de hospitalistas que trabalham voltados exclusivamente para o atendimento hospitalar, de segunda a sexta-feira. Então, nós formamos um time e começamos uma formação de médicos voltados para a medicina interna ou hospitalista, que são sinônimos, na verdade, no meu entendimento. Os resultados disso foram que, em menos de um ano, nós conseguimos reduzir a nossa taxa de internação para uma média etária de internação de idade, que são de 76 anos, para 8,3%. Nós conseguimos levar a mortalidade dos hospitais para algo em torno de 9%. Então, a eficiência do sistema e a eficácia, ela teve uma resposta que nós mesmos imaginávamos que seria bacana, mas não tão interessante como realmente foi. E isso vem sendo sustentado há 3 anos, aproximadamente. E um tempo de permanência que era extremamente elevado, porque não existia uma padronização e linearidade de condutas, nós conseguimos reduzir para algo em torno de 3,9 dias. Então, assim, o profissional voltado exclusivamente para a medicina interna, ele é mais do que essencial. Ele é, hoje, a mão de obra mais escassa e que deveria ter maior valorização em nosso mercado. Aqui eu não vou abrir questionamento frente ao clínico geral fazer ou não, mas, infelizmente, a medicina hospitalar ela era vista como um subemprego. Então, eu tinha alguém que ficava de saco cheio de dar plantão na terapia intensiva, pegava um dia da semana para fazer uma visitinha, como eles chamavam, aí eu tinha um cardio que estava cansado, ele pegava uma visitinha, eu tinha um clínico geral, com formação ou não, que fazia visitinha, e eu tinha, na verdade, uma grande bagunça dentro das unidades hospitalares. Então, voltando à questão original, sim, é fundamental, e eu acredito muito que o Brasil precisa correr atrás desse prejuízo em relação aos outros países do mundo. A gente não precisa ir muito longe, a própria Argentina tem uma boa formação de medicina hospitalar também, e nós estamos atrasados nisso. E quem paga o preço por esse atraso, infelizmente, é o usuário. E vai continuar pagando enquanto nós não abrirmos um pouco a perspectiva dessa formação. Não dá para pegar um clínico ou quem não tem formação e colocar para resolver os grandes problemas do nosso envelhecimento populacional. O colega pode, até ao longo do tempo, ganhar uma expertise e resolver, mas ele vai demorar um bom tempo para isso acontecer. E, até lá, nós vamos, infelizmente, ter um custo muito elevado de saúde para o usuário. E, no final das contas, o custo elevado de saúde se traduz em custo financeiro. E custo financeiro elevado reduz a minha possibilidade de tratar mais pessoas. Então, está tudo atrelado. Por isso que eu vejo como essencial essa mudança de visão. Eu estou achando que eu estou em casa. Doutor Arnoldo, nós gostaríamos de ouvir como o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Ação em Saúde, vê essa questão, da mesma forma que o doutor Sérgio está colocando, no nível secundário e terciário, como está organizado o sistema de saúde nesse momento, quais são as pessoas que atuam nesse setor, se existe esse perfil, e como o senhor vê toda essa discussão que está sendo colocada aqui nessa primeira parte da manhã. Muito obrigada. A princípio, eu gostaria de falar sobre o atendimento básico da medicina, do atendimento básico propriamente dito. O Ministério tem tomado algumas atitudes muito consistentes. O último ministro, ele criou uma situação favorável de transformação
dentro do Ministério. E o Ministério criou programas muito avaliando a necessidade e o abandono que teve a medicina interna no país. O médico clínico ficou com um nome até pejorativo. A maioria dos médicos, você pergunta o que você faz, ele não quer ser clínico, raramente o médico diz que é clínico, ele quer ser especialista. Houve uma supervalorização na nossa sociedade do médico especialista. Todos querem ser especialistas. E se esquecem que medicina interna é uma especialidade também. Aí o governo, o Ministério da Saúde, criou um programa nacional de atenção básica. Esse programa, ele é um programa muito extenso, ele abrange todo o território nacional e ele está, nesse momento, com ações voltadas nos estados em fortalecimento das unidades básicas de saúde e os serviços básicos de saúde. E dentro desse critério, se criou novos programas. Foi-se criado o programa dos presidiários, o programa para os presídios. Temos que lembrar que é uma faixa da população que está abandonada do ponto de vista médico. 600 mil presidiários no país e que estão com uma assistência médica precária e onde todas as doenças possíveis de um grupamento humano, elas surgem e são muito intensas e são, de certa forma, deixadas de lado. Tem um outro grupo de ação do Ministério da Saúde nesse momento, que é sobre as doenças negligenciadas. Esse tema é um tema muito interessante. O que está acontecendo com o médico especialista? A pessoa vai ao médico, o médico pede um exame para sífilis, aí não tem o teste rápido. Aí ele não trata, ele esquece que está tratando o paciente, ele vai tratar o exame que não tem. E o que aconteceu conosco? O número de doenças de sífilis no país, hoje está sendo uma epidemia, está sendo grave. Algumas regiões, então, em níveis epidêmicos realmente. Por quê? Houve um descuido nosso, descuido dos médicos de cuidar dessas patologias. Mesma coisa lepra, mesma coisa com Chagas, mesma coisa com essas doenças que são doenças negligenciadas. O Ministério está com um programa de doenças negligenciadas. Em São Paulo, agora, mês que vem, vai ter um fórum sobre doenças negligenciadas. Então, são programas muito interessantes que o Ministério está desenvolvendo. Temos que lembrar que 40%, 50% da área do território brasileiro é a Amazônia. E a Amazônia, os pacientes que vivem região fluvial, ribeirinha e fluvial, também são outros pacientes que foram esquecidos. E são um contingente de mais de 10 milhões de pessoas, absolutamente largados à sua própria sorte. Então, urge com que essas medidas, essa ação que o Conselho Federal está tomando de valorizar essa atividade, se torne intensa. No setor médico, no setor secundário, no hospital, dentro do hospital, então houve interna-se um paciente, o paciente é visto pelo pneumologista, pelo infectologista, pelo urologista e assim por diante, e não tem ninguém que coordena essa ação desse médico, desses médicos, e esse paciente fica rodando de clínica em clínica ou dentro, mesmo internado, sem ter um dono. O nosso sistema criou esse monstro. Então, como vamos gerenciar isso daí? Quando o nosso paciente vai para a UTI, ele deixa de ser paciente do médico e é paciente do intensivista, que o intensivista chama mais 20 especialistas para cuidar daquele paciente. E ele perde a sua identidade. E o médico, que é o médico deste paciente, ele perdeu o seu paciente também, ele ficou lá, ele perde toda a ação. Existe uma justificativa dos intensivistas, mas que não justifica o abandono do médico internista também disso daí, de certa forma. Então, eu acredito que são pontos a serem discutidos, são pontos muito interessantes e que eu acho que está de parabéns e vamos em frente com essa discussão. Muito obrigado. Obrigada, doutor Arnoldo. De imediato, eu passo, então, ao doutor Carlos Vital para, na sequência, ouvir os colegas presentes aqui. Bom, vamos
falar de maneira muito resumida, porque eu acho que tudo já foi dito. O doutor Milton fez uma bela apresentação, fechou o assunto, no meu entendimento. Eu não posso deixar de fazer uma observação a respeito do que ele colocou quanto a conviver com a incerteza. E, ao mesmo tempo, fazer uma observação em relação à fala do doutor Sérgio, muito boa, quando ele disse que fez nefrologia porque não tinha como ir para os Estados Unidos fazer medicina interna. E que aqui não existe a formação em medicina interna. Eu concordo completamente com o senhor. Aqui nós não temos formação em medicina interna. Ainda permanecemos nesse mesmo estágio. E eu acho que formou-se um gap, formou-se um vazio, inclusive difícil de ser resolvido. Por exemplo, hoje, quem vai fazer a preceptoria se houver uma formação pós-graduada em medicina interna no Brasil? Nós não temos médicos internistas. Quem vão ser os preceptores? Felipe. Bom, essa é uma incógnita que a gente precisa verificar como resolver. Quanto a conviver com a incerteza, o doutor Milton colocou muito bem, essa é uma contingência do clínico ou do internista. O especialista focal, ele resolve a incerteza. Mas quanto mais preparo tiver o clínico ou o internista, menos incerteza terá. Então, a formação do internista tem que ser vertical, tem que ser feita com toda a qualificação possível, para que ele possa conviver com esse nicho de incerteza que certamente faz parte da sua atividade. Mas tem que ser qualificado, tem que se formar o internista na acepção do termo, né? E esse é o grande desafio. Daí temos uma mesa mais na frente sobre o tempo de formação. 2, 3 anos, e eu diria, e 3 anos será o suficiente? Não sei, observar a experiência do mundo, mas, de repente, vai chegar a uma conclusão, não, são 4. É algo a se discutir com muita seriedade, porque nós precisamos de recursos humanos qualificados, e quando se trata de coordenar, de acompanhar pacientes com complexidades maiores, com múltiplas comorbidades ou com consequências, não é, de agravos de uma patologia de base, né? Eu tenho um lúpus, de repente, eu vou ter um pulmão que precisará do especialista focal. E sai por aí, só um exemplo. Então, na verdade, nós precisamos ter profissionais coordenando, certamente, os pacientes nesse nível de atenção secundária e terciária, porque já foi óbvio aqui explanado de maneira muito clara os ganhos, não é, que se tem com isso, não só na qualificação do cuidado, como também na própria questão orçamentária, com o financiamento da assistência à saúde. Acho que não há dúvida quanto à resposta, nós precisamos de um coordenador, precisamos de um clínico ou internista. Agora, o grande desafio é como formar este clínico ou internista nas circunstâncias de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos aplaudir o presidente. Então, nós estamos com o tempo um pouco avançado, mas eu gostaria de ouvir as pessoas aqui presentes. Pois não. E eu gostaria que nós fôssemos nos dirigindo ao microfone, e aí, na ordem que as pessoas estiverem, nós faremos o seguinte: eu passo a palavra primeiro para a minha direita, depois para a minha esquerda, e assim sucessivamente. É muito importante que nós aqui consigamos também encaminhar propostas nessa fala. Então, obviamente, que gostaríamos de ouvir alguma voz discordante sobre o que foi colocado, porque esta voz discordante pode nos propiciar refletir melhor sobre uma questão que pareceu ser uniforme aqui para quem já falou. E daqui eu fico vendo
as manifestações não verbais dos senhores e entendi que houve muito boa repercussão. Mas, como o professor Milton disse, talvez sejamos todos convertidos. É bom que a gente faça uma reflexão de quais são os problemas. Acho que o Dr. Carlos Vital começou a apontar isso. Entendi que uma entidade de saúde complementar já tem até dados para mostrar sobre isso. Ele não falou sobre os recursos financeiros, o quanto isso significou também de redução de custos. Gostaria que ele comentasse e entendi que o Ministério da Saúde está trabalhando num plano e num projeto para incluir os médicos internistas no nível secundário e terciário, assim como já fez e está adiantado no nível primário, que, como o professor Milton já falou e eu também disse na abertura, nós, da Câmara Técnica, entendo que o professor Milton tem a mesma postura, até porque ele é da Câmara Técnica, mas como professor titular, reconhecemos que naquele nível primário ficam os médicos de família bastante bem capacitados para exercício da função no nível primário. Então, por favor, diga seu nome. Bom, e a entidade. Primeiro que todo mundo, a senhora vai falando, em linguagem verbal, todo mundo com a cabeça assim, concordando. Né? Então, realmente, falar para esse público é mais fácil. Mas meu nome é Fabrício, atualmente sou cardiologista aqui em Brasília, mas moro aqui em Brasília, mas minha formação de graduação em clínica médica foi em Botucatu, na Unesp, estou com o pessoal de Botucatu. E, na verdade, hoje eu venho que realmente eu acredito na defesa da especialidade enquanto clínica médica, uma especialidade que tem que ser forte. Eu vivia numa escola em que eu era acostumado às especialidades pedirem pareceres para a clínica médica quando o paciente era complexo. Então, acho que Botucatu sai um pouquinho é um mundo à parte, porque era essa minha vivência. E hoje, em Brasília, é totalmente ao contrário. Eu vejo que a clínica médica virou um pedidor de pareceres. Trabalho em hospitais hoje privados e algumas fundações, mas o cardiologista hoje, como cardiologista, eu faço essencialmente clínica médica com o título de cardiologista. Então, eu sou acionado para tratar hipertensão arterial, que é uma função como uma hipertensão, mesmo a hipertensão secundária, hipertensão de difícil controle, quem tem competente em tratar é o médico em formação em clínica médica, não precisa do cardiologista para tratar isso. Isso, como mais uma vez, encarece o sistema. Alguns hospitais privados já perceberam essa noção, e colocam um especialista em clínica médica para cuidar da emergência, mas ele não chama de clínico, ele chama de emergencista, porque a população enxerga o clínico como médico geral, então já tem esse nome um pouco deteriorado na população como um todo. Eu acho que, primeiro, que é muito louvável esse fórum, essa criação desse espaço para iniciar a discussão, mas a discussão ela tem que chegar tanto na população como um todo, a população tem que ter esse acesso um pouco mais, esse conceito um pouco mais claro, mas eu vejo que até instâncias maiores também tem um erro conceitual. Claro, é muito louvável ter a presença do doutora do Ministério da Saúde representando, mas quando se envia um convite ao Ministério da Saúde falando um fórum de clínica médica, eles entendem que é um fórum relacionado ao clínico na atenção primária. Então, talvez até o Ministério da Saúde tenha um erro, talvez conceitual, que talvez precise ser esclarecido em todas as instâncias maiores e inclusive na população como um todo. Acho que isso é fundamental. E como pergunta, para encerrar minha fala, até para o professor Milton, o senhor falou em relação a o médico da família atuar como na saúde da família, atenção básica, o clínico atuar no nível secundário e terciário, mas para a gente ter essa concepção no Brasil, a gente tem que também definir muito bem claro qual o papel do médico geral. Então, qual vai ser o espaço do médico geral? Se o pronto-socorro, a emergência e a internação vai ser do clínico, a medicina da saúde da família vai ser do médico da família, o médico geral, a gente não tem pernas ainda para garantir a residência médica para todos os médicos que formam no Brasil, até porque teve uma abertura desenfreada de escolas médicas até recentemente, né? Então, a gente não consegue garantir residência médica para todos. Então, qual é o lugar do médico geral nesse espaço de ambiente de trabalho? Muito obrigada. Vamos fazer as 3 colocações, para, se tiver, como agora foi feito, direcionado para o professor Milton, para poder otimizar o tempo. Por favor. Bom dia, mesa, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Seara, eu sou da Sociedade Brasileira de Clínica Médica de Blumenau, Santa Catarina. Eu vou ser um pouco a voz discordante, então, não sei se o colega que vai falar também vai ser. Eu concordo plenamente e ouvi o que eu queria da palavra do professor Milton Arruda, né, que falou o que eu penso. Mas eu discordo de muitas coisas que foram ditas aqui, né. Eu tenho colocado para os alunos da FURB, que é a nossa universidade lá, quando eu tenho aula com eles de orientação, que eles olhem sempre para mim
porque eu sou um dos últimos dos moicanos, né? O departamento que tem 32 médicos, 2 são clínicos, especialistas em clínica médica. O restante todos são especialistas, né? Essa é a primeira coisa. Outra coisa, minha mulher é médica, disse para mim ficar quieto, não falar, porque quando eu falo coisas que as pessoas não gostam de ouvir, e eu chego aqui hoje empolgado, e amanhã eu vou estar em Blumenau deprimido, e ela vai perguntar por que eu estou deprimido. Porque isso que eu estou ouvindo aqui hoje, eu ouço há 30 anos, certo? Eu ouço uma fala dos médicos, porque eu estou envolvido tanto na parte de ensino e das sociedades, que o governo é sempre o culpado e nós somos a vítima, que nós nos colocam como o problema principal da saúde. E eu defendo isso, nós somos o problema principal da saúde. Nós somos o culpado da grande maioria das coisas. Porque nós estamos discutindo uma coisa aqui que é básica, essencial, todo mundo sabe, mas não muda. No começo da palavra foi colocado o Brasil tem mais especialistas que os Estados Unidos. Por que tem isso? Foi o governo que fez isso? Foi o governo que definiu o número de especialistas? É uma pergunta que eu faço. Temos um exemplo bem claro agora, 2015, eu sou presidente também da Sociedade Regional de Emergência, da Abramuja, em Santa Catarina. Em 2015, a Câmara, junto com a CNMR e a Comissão Mista, definiram que o especialista deve existir. Tem 3 ou 4, 5, 6 hospitais no Brasil, talvez o da USP, o da Unesp, talvez o HPS em Porto Alegre e mais uma meia dúzia. Só que nós temos mais de 5 mil hospitais. Nós temos uma cidade como Blumenau, que tem 300 mil habitantes, o IDH altíssimo, certo? E que não tem a mínima condição nos seus hospitais de ter uma residência em emergência, e os 2 vão abrir. Quem vai ser o preceptor? O residente da outra área. É isso que já chegou denúncia na própria residência da clínica médica. Que o estudante que passou para a residência, o colega não passou, foi contratado como plantonista e é o preceptor dele. Isso é brincadeira, isso não é coisa séria. Isso não é culpa do governo. O dono do hospital é médico, não é o governo. O governo faz o atendimento pelo SUS. Então, eu pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? Discutindo, não tomando atitude. Certo? Hoje, desculpa, doutor Sérgio, nós não somos o cara ou o profissional, nós somos o carinha, talvez. Né? Quando tem lá um pipinão que nem resolve, manda lá para o clínico, o doutor Esperança. Né? É o último que morre, aí vem a vozinha com 50 sacola, e aí eu vou atender pela Unimed por R$80. Mas o especialista não deu jeito. Então, essas coisas que têm que ser discutidas. O respeito ao clínico. Certo? Acabar no Brasil com essa conversa de clínico geral. Quem se forma em medicina é médico. Ponto. Certo? Especialista é o cara que fez uma especialidade. Ele tem um título. O CRM exige, o CFM, que tem que ter registro de qualidade de especialidade. O clínico geral não tem. Outro exemplo, as nossas cooperativas são de quem? São de médicos. Eles não sabem que nós existimos. Em Santa Catarina, tive que lutar muito para as nossas Unimedes botarem lá classificação médico, porque todo mundo que não tinha especialidade era clínica médica. Quer dizer, nós mesmos não sabemos, não é só a sociedade, nós não nos respeitamos, nós não sabemos quem nós somos. Então, nós não somos o cara, nós não somos o profissional. Nós somos aquele que, se alguém não serviu, joga lá. Porque se eu for pedir uma ressonância de joelho, eu sou questionado pela cooperativa médica. Por que eu estou pedindo? Eu estou pedindo aquela ressonância justamente para quê? Para que esse paciente não sofra uma cirurgia sem necessidade. Para mostrar que posso fazer um tratamento clínico e resolver o problema dele sem ir para uma cirurgia sem necessidade e sem indicação. Ou eu estou falando besteira? Ou será que alguém aqui está sendo operado nesse país só com estrita indicação? Então, essas coisas é que a gente tem que discutir, certo? A categoria tem que respeitar a clínica médica, como foi dito pelos homens, nós não somos mais do que ninguém, nós não somos melhor que ninguém, mas nós somos uma especialidade que tem que ver o todo. Isso não existe, né? O professor Carlos Vital aqui falou agora na sua fala, desculpa que eu está na outra folhinha aqui, a última final não mentalizei. Preceptores, né? Quem são os preceptores? Quer dizer, nós estamos, hoje, por exemplo, vamos pegar a saúde da família, que o representante do Ministério veio aqui, certo? É uma especialidade, todos concordam, registrada, reconhecida por todos, certo? A última estatística que eu tenho são 35 mil vagas no Brasil. A informação que eu tenho é que tem 5 mil especialistas. E os outros 30 mil continuam atuando na especialidade, sem ser questionado pelo CRM, pelo CFM, e está lá, especialista em clínica da família. Não é uma especialidade?
Como é que 30 mil pessoas atendem profissionais sem ter o título? Agora, se eu botar no meu consultório lá, cardiologia, pode ter certeza que o fiscal do CRM vai vir em cima de mim, porque eu não sou cardiologista, e não sou mesmo, mas não posso. Agora, na saúde da família, pode. Todos podem se intitular como clínica médica, desde que fez a residência e passou para outra especialidade. Eu defendo 3 anos, vai ser discutido, e que assim, ó, seja única, não tem que ter. Quem quiser fazer clínica médica, é clínica médica. Se a cardiologia quiser, ela aceita o colega de 3 anos, mas não que seja, como foi colocado pelo colega, um trampolim. Certo? Hoje, a clínica médica é um trampolim para 95% das pessoas. Levanta aqui 30 estudantes, quantos vão ser clínicos? Um louco, no máximo. No máximo. Que deve ser um socialista, né, um cara de esquerda que quer o socialismo, e vai andar de Fusca, vai andar de ônibus, vai andar de bicicleta. O resto não quer saber. Obrigado. Bom dia, eu sou Itamar, sou professor de Clínica Médica na Universidade de São Paulo e membro da Câmara Técnica de Clínica Médica também. Primeiro, parabenizar a mesa pela apresentação, de ótimas falas. Uma questão bem pontual que eu queria perguntar para o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, o senhor falou bastante de uma experiência bastante exitosa no intra-hospitalar, do papel do internista. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência no pós-hospitalar. Então, o paciente que sai de uma internação, nesse período logo após a internação, no papel do internista, eventualmente o sistema que vocês tenham desenvolvido. Obrigado. Retornar para a mesa, primeiro passando a palavra para o professor Milton, na ordem que foram citados. Professor Milton, o doutor Sérgio, por último, o presidente do Conselho Federal. A pergunta para mim é, como é que fica o médico geral, ou o médico que só fez medicina? Eu acho que aqui nós estamos discutindo aonde nós queremos chegar. Talvez a gente chegue num consenso de aonde nós queremos chegar, mas para chegar lá existe um longo caminho, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa cada vez mais convicta de que a residência médica deveria ser obrigatória para o exercício profissional, com as vagas distribuídas regionalmente por especialidades de acordo com as necessidades da sociedade. Esse é o meu ponto de vista como cidadão. Agora, se a gente olha para a realidade, não é? Infelizmente, o número de vagas em cursos de medicina aumentou nos últimos anos a uma velocidade maior do que as vagas de residência médica. Então, essa diferença não está diminuindo, ela está aumentando, não é? E é difícil resolver isso num primeiro momento. Por quê? Porque hoje nós temos uma Comissão Nacional de Residência Médica que se preocupa com qualidade. Então, se ela se preocupa com qualidade, ela não quer autorizar uma expansão sem qualidade. Então, a velocidade de expansão, ela depende dos critérios da residência médica. Qualidade, infraestrutura, corpo docente, preceptoria, né? E a expansão dos cursos de medicina não obedeceu a esse critério, não está obedecendo a esse critério. Existem faculdades de medicina no interior de São Paulo que estão autorizadas para 300 vagas, né? Mesmo a UFMG, que é uma das maiores faculdades de medicina do Brasil e que tem um corpo docente enorme, tem enormes dificuldades com as 320 vagas que eles têm, né? E depois, cursos de medicina públicos com mais de 200 vagas, eu acho que é só FMG, né? Nós temos 175 vagas e temos dificuldades para formar, né? Então, o aumento não foi na qualidade. Então, vai haver um tempo em que isso vai ter que ser resolvido. Agora, se não for com residência médica para todo mundo, porque eu acredito que residência médica tem que ser com qualidade, alguma forma de supervisão, de educação permanente, de preceptoria devia ser construída. Mas quem tem o diploma de médico, infelizmente, durante muitos anos ainda vai trabalhar na atenção básica, vai trabalhar nos ambulatórios de clínica médica das empresas,
vai trabalhar nos ambulatórios das indústrias e vai dar plantão nos serviços de emergência, infelizmente, para o país, porque é o lugar onde devia ter o médico mais bem preparado, muitas vezes tem o médico com a menor experiência, não é? Todo mundo, tomara que não aconteça aqui com ninguém, mas todo mundo sonha que, quando tiver um acidente de trânsito numa estrada perdida do interior do Brasil, receba o primeiro atendimento naquela UPA ou naquele pronto-socorro por um médico capacitado, né? Esse é o sonho de todo mundo, infelizmente não é o que acontece, né? Mas, então, eu enrolei um pouco, mas a minha resposta para você é não sei, né? Quer dizer, mas é uma questão central para o país enfrentar durante os próximos anos, havendo um programa, um projeto sério para o país de oferecer residência com qualidade para todos os que se formarem e tiverem aptos a exercer a medicina. Professor Itamar, nós tivemos uma experiência inicial com um ambulatório de pós-alta, em que o próprio clínico hospitalista fazia parte desse ambulatório, e por ser uma operadora, a gente tem algumas facilidades de construção de alguns modelos e também de modificação dele. Durante um período de 6 meses, todos os pacientes que saíam das internações, eles eram vistos em até 10 dias por um profissional da equipe de hospitalista que tinha um amplo contato e um amplo conhecimento da base hospitalar para avaliar complicações, necessidades de mudanças terapêuticas, tem alguma coisa no eco? Complementação de terapias e assim por diante. Fizemos isso 6 meses e fizemos o grupo controle de pacientes que não passavam por essa equipe pós-hospitalar, e o resultado era muito próximo. Não tinha uma significância estatística. Internação e mortalidade pós-internação. Eram praticamente iguais. Hoje, a gente atua com um amplo serviço de deshospitalização e atenção domiciliar complementar à internação, e a gente está numa fase do uso de tecnologia para monitoramento do doente em casa, tanto em pós-operatórios de cirurgias de média a alta complexidade, quanto para doentes clínicos de maior demanda. Então, tudo isso tem um departamento específico dentro da operadora que faz, que tem sob comando hoje eu ainda, então eu faço a interface hospitalar e pós-saída do hospital. Mas o resultado ele é interessante. Eu considero o pós-alta, o ambulatório de pós-alta, como algo também essencial para a formação do médico hospitalista, porque é onde ele vai conseguir enxergar o que ele fez realmente dentro do hospital. Então, isso, como forma de complementação técnica, é bem interessante. Se o desfecho vai ser igual ou não, cada sistema vai ter a sua particularidade. Provavelmente tem gente que vai demandar uma grande rede de pós-alta e tem sistemas que vão demandar uma pequena rede. Muito bem, professor. Eu concordo de que a especialidade deve ser exercida pelo especialista, não há dúvida quanto a isso. Ocorre que, se o médico de família colocar uma placa em um estabelecimento e não tiver o título de especialista, está, na verdade, usurpando, né, de uma titularidade que não tem, ele também vai ser fiscalizado e vai ser, naturalmente, inquirido pelo CRM, tanto quanto se colocar uma placa de cardiologia sem ter o título de cardiologia. O problema é que a legislação vigente, ela veda a publicidade daquilo que o profissional não tem especialidade, mas não veda que ele faça o ato da especialidade. É algo utópico, é algo surrealista, mas a lei não mudou. E se tenta mudar essa lei por várias ocasiões, não se consegue, por fatores diversos.
Então, o médico pode exercer a medicina em qualquer dos seus ramos ou especialidades, desde que tenha o seu título de médico, naturalmente, registrado no Conselho Regional de Medicina. Mas não pode publicizar a atuação para a qual não tenha o título de especialista, residência médica ou um título de uma Sociedade Brasileira de Especialidade, registrado do Conselho, com o chamado RQE, Registro de Qualificação de Especialista. O grande problema que eu penso na saúde da família é de origem, como se faz nos programas de saúde pública no Brasil. Você faz um desenho fantástico, mas não observa, não tem planejamento, não há investimento primário nas condições necessárias para a estruturação dessa assistência. Então, você pegou o ortopedista aposentado, né, já com uma certa idade avançada, aparecendo, ocupando vaga de posto de saúde da família. Entre outros, isso é só um exemplo. A ortopedia foi só um exemplo, mas tem outras especialidades aí, pode servir de exemplo. O que acontece, eu acho que falta estímulo. Tem vagas ociosas de programas de residência médica de saúde da família, a doutora Rossana bem sabe disso. Muitas vagas ociosas. O que falta é o estímulo para o profissional fazer especialidade. O profissional tem que ser mais valorizado e tem que contar com condições de trabalho para a sua atuação. São os dois fatores primários para que realmente tenhamos mais colegas procurando a pós-graduação em saúde da família para a correção desses desvios em médio e longo prazo. Mas é isso que eu teria para explicar em relação à questão que a senhora muito bem levantou. Muito bem. Primeiro, eu queria dizer que chegou até a mesa esse óculos, a dona pode vir retirar. Ou o dono, desculpa. Não? Ah, você quer falar? Tá. Bom, alguém terá problemas de ler o horário de embarque na volta, mas tudo bem. Segunda coisa que eu queria dizer, professor, que você levantou e disse assim, eu vou ser a voz discordante, mas você foi a voz mais congregante. E eu entendi que, então, esta mesa conheceu e reconheceu que o clínico, ou o nome que a gente vem a dar ao internista, porque é pejorativo, qualquer um pode ser chamado de clínico, seja o nome que a gente vem a dar, ele é fundamental, se eu estiver errada, então vocês corram para os microfones, ele é fundamental para a coordenação e regulação do cuidado do adulto no nível secundário e terciário. Inclusive, e veja, por que se criou essa palavra hospitalista? Porque nos Estados Unidos, talvez porque o tráfego é pior do que o de São Paulo, o indivíduo fica só dentro do hospital, ele não sai para o consultório. Mas nós acabamos de voltar do Congresso e eles estão reconhecendo que está errado. Esse modelo não funciona. É preciso que esse mesmo internista deshospitalize-se e atenda também esse indivíduo nos ambulatórios ou seu correspondente consultório. Então, me parece que a proposta da Câmara Técnica é bem aceita por todos os presentes e fica o desafio que nós assumimos aqui e contamos com a sua participação de todos para propor aos gestores complementares de saúde e ao gestor público de saúde que nós queremos um projeto que apresente qual é, então, o papel, onde esse médico vai entrar no sistema de saúde. A Câmara Técnica tem a seguinte proposição: este médico regula o direcionamento dos pacientes adultos no sistema secundário e terciário para as demais especialidades e vice-versa. À semelhança do que nós vemos nos países citados pelo professor Milton. Essa é a proposta. Nós temos um fluxograma, um diagrama, posso apresentar antes das mesas da tarde, mas é essa a nossa proposta. Por quê? Por tudo que foi dito nessa mesa aqui. Porque o indivíduo, na complexidade que os indivíduos adultos têm nesse nível secundário e terciário, é preciso que tenha um coordenador de cuidado. E aí nós não estamos limitados à prática clínica exclusiva, mas com projetos bem-sucedidos, como já foi citado pelo Dr. Sérgio. Nós temos uma experiência muito embrionária no Hospital das Clínicas, mostrando que o hospitalista
ou o médico de clínica médica internista, quando atua na coordenação de cuidados de pacientes cirúrgicos, reduz brutalmente a mortalidade, o tempo de permanência e os custos do cuidado desse indivíduo. Então, estamos conduzindo essa observação para mostrar para os senhores em breve, a fim de convencer quem já parece convencido, então, que são os gestores de saúde. Mas precisamos viabilizar, porque, senão, daqui a 30 anos, você não vem nem eu, mas os jovens, o Daniel, que é nosso aluno do 6º ano, vai estar aqui na mesa coordenando essa mesa, e ele vai falar, ele vai repetir a sua fala, e nós precisamos modificar isso. Eu quero dizer para vocês que a minha serotonina aumentou muito depois dessa mesa. E eu quero que você também tenha essa mesma dose de serotonina circulante. Não fale para sua esposa que você está deprimido amanhã. Fale que, finalmente, eu fui no lugar e me deram uma tarefa e eu vou batalhar. Porque o problema é que nós fazemos muitas coisas. Certamente, o professor dá aula de semiologia, coordena o ambulatório de clínica médica e responde às interconsultas. E aí, quando a gente chegar lá, a gente não consegue dar andamento aos projetos que nós discutimos aqui. Eu quero agradecer muito à mesa, muito ao Dr. Carlos Vital, que teve essa visão longe de ter a oportunidade de discutirmos na Câmara Técnica, ao longo desses 2 anos, o papel desse super especialista. No sentido não dele ser super, como a gente vem conversando na Comissão Mista de Especialidade, mas abrangente na sua área de atuação. Muito obrigada, e eu, de imediato, peço ao Dr. Carlos Vital que permaneça na mesa e convido os meus colegas da Câmara Técnica, eles vão ficar alguns surpresos, mas eu convido o Dr. Itamar, o Dr. Rafael Saad e o nosso palestrante, o jovem Dr. Daniel France, que venham aqui para dar início de imediato ao próximo painel. Eles vão tratar das competências. Este médico que nós queremos atuando no sistema de saúde, que formação deve ter? E depois uma provocação do nome. Eu só gostaria de antemão de dizer que, assim, embora eu ache o nome muito importante, eu me chamo Maria do Patrocínio e só tem eu e mais uma pessoa que eu conheço no HC com esse nome. Então, este nome me define. E nós vamos fazer uma provocação de nome, mas a questão principal aqui não é o nome que a gente vem a ter, mas que competências esse médico deve ter para ser tudo isso que a gente falou nessa primeira mesa. Muito obrigada.